enraizados no amor. Primeiro vamos entender essa expressão, enraizados. A gente for para o lado da agricultura, para quem entende um pouquinho, eu acho que já deu para abrir um leque aí sobre a importância do amor. Sabemos que a raiz, ela é a base, ela é o órgão vegetal que ela tem como função principal a sustentação da planta. Então, sem ela não tem como ter a sustentação de uma planta. E além disso, ela também absorve todos os sais minerais e nutrientes que a planta necessita. Então aí já dá para a gente ter uma noção da importância da raiz. E quando a gente fala de enraizados no amor, já dá para trazer para a nossa vida espiritual. Como enraizados é a mesma coisa de eu dizer estabilizados no amor. É a mesma coisa de eu dizer sustentado no amor, implantado no amor e fundamentado no amor. Então, a nossa vida, ela precisa criar raiz e a base dela, da onde nós iremos tirar o nutriente, da onde nós iremos tirar forças, como base é estarmos enraizados, sustentados, fundamentados no amor. Mas que amor é esse? Que hoje a gente vê no mundo tantas formas de amar, né? Mas que amor é esse? Enraizados, mas em que amor? Qual é o critério desse amor? O amor de Deus. E quando eu falo de amor de Deus, eu falo de um amor incondicional. Eu gosto muito dessa palavra, amor incondicional. Que aí nós entendemos o que Jesus fez na cruz por nós. Então, quando Ele morreu por nós, foi um amor incondicional, Ele não colocou condições para nos amar. Então, enraizados num amor incondicional. Enraizado num amor que impressiona. Enraizados em um amor altruísta, que não procura o próprio interesse. Enraizado num amor fiel, num amor constante. Num amor perdoador e num amor que não falha. Enraizados nesse amor que nós devemos estar. Então nós precisamos estar fundamentados no amor de Deus. E permanecer nesse amor, que é um amor perfeito, é um amor que não tem falha alguma. E também é um amor que nós podemos distribuir praticando. Então nós fomos alcançados por esse amor. E agora o nosso compromisso e a nossa responsabilidade, enraizados nesse amor, é distribuir esse amor. Então nós vamos ver como que nós podemos fazer com que esse amor que nós estamos enraizados, esse amor que é um amor exemplo, perfeito, que não tem falhas, para alcançar outras pessoas. E a primeira... o que nós podemos aprender sobre estar enraizados no amor, primeira lição é que nós devemos amar tendo Jesus como referência. Tendo Jesus como exemplo. Então Jesus ele tem que ser o nosso referencial. E o amor é uma escolha. Então Jesus ele escolheu nos amar. Então eu posso escolher amar o meu irmão. O amor é uma escolha. Então a frase que diz, o amor acabou. Não, você escolheu não mais amar. O amor ele é uma escolha. E o nosso amor precisa estar pautado em Jesus. O nosso amor ele precisa estar... como exemplo, nós precisamos ver o que Jesus fez quando ele esteve aqui. Todas as suas ações, todas as suas atitudes, ele nunca deixou de falar a verdade. Ele nunca deixou de falar o que deveria ser falado, mas sempre com amor. Então, a nossa atitude, por isso que nós temos que ter Jesus como referencial. Porque quando nós temos Jesus como referencial, é o exemplo a ser seguido. Então, amar como Jesus amou é amar
sem olhar a quem. Então, quando eu tenho Jesus como referencial, eu não escolho, esse eu vou amar, esse não, esse sim, esse não. Não olha a quem vai distribuir o amor, porque todos nós precisamos ser alcançados por esse amor de Cristo. E o amor também de Jesus, ele cria empatia. Acho que o que mais se falou nesses últimos tempos foi essa palavra, empatia. Se colocar no lugar do outro é difícil, né? Se colocar no lugar do outro é muito difícil. Mas quando nós nos colocamos no lugar do outro, nós passamos a entender melhor o outro. Porque aí você pensa, e se fosse eu nessa situação? Então, o amor de Jesus, quando nós temos Jesus como referência, nós criamos uma empatia. E também nós entendemos o outro. É tão bom quando nós precisamos ser compreendidos. É tão bom quando nós precisamos ser entendidos, interpretados. Você tenta de toda maneira falar, não, eu estou certo. Me entenda, me perdoa, por favor. Só que quando nós precisamos perdoar. E quando nós precisamos compreender, é mais difícil. Ser compreendido é melhor. Agora, compreender, isso vai ter renúncia. Isso vai ter que fazer com que você crie uma empatia. Isso vai ter que fazer com que você entenda o outro para que você possa fazer como Jesus fez. Então, quando nós temos Jesus como referência, nós devemos amar ter Jesus como referência, é exatamente isso. É entender o outro. Tem um corinho muito antigo que fala sobre uma passagem bíblica. O autor, com certeza, só pegou a passagem bíblica, fez umas pequenas modificações, falando sobre esse amor. Está lá em 1 João. Fala assim, amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus, porque Deus é amor. Amados, amemos uns aos outros. Isso é uma passagem maravilhosa, que ela foi colocada uma melodia e se cantou muito tempo. Os mais antigos sabem o que eu estou falando. Muito tempo se cantou essa música, esse cântico. Mas é uma verdade, é a Bíblia cantada. Se Deus é amor, se eu entendo o amor, eu entendo Deus. Agora, se eu não amo, como digo que eu amo a Deus? Porque Deus, Ele é amor. Então, faça de Jesus o seu referencial. O que mais impactava as pessoas era a maneira que Jesus agia em diversas situações. Então, assim, as pessoas, elas jogavam cada situação para Jesus, e eu quero ver agora Jesus mostrar amor aí. E Jesus mostrava. Mas ele não omitia a verdade. Ele não quebrava princípios e nem valores. Ele fazia o que teria que ser feito, porém, sempre mostrando o amor. Sempre enraizado no amor. Deixe as pessoas verem em você esse amor de Cristo. Um amor que corrige, um amor que transforma, um amor que alimenta, um amor que traz esperança, amor que mostra o real motivo do que Jesus fez lá na cruz por nós. E Ele escolheu nos amar. Não ame Jesus da sua maneira, não ame da sua maneira, e sim ame como Jesus amou. Cristo nos chama a imitar o amor perfeito de Deus. Jamais chegaremos à perfeição, mas podemos buscá-la cada dia. E se nós imitarmos o amor de Cristo, esse é o amor perfeito. No amor entre os irmãos se encontra a expressão maior da benignidade de Deus. Forte, uma expressão de impacto. Então, o amor que eu tenho com o meu irmão, o amor que eu tenho com a igreja, a comunhão que eu tenho com a igreja, isso mostra a expressão da bondade de Deus. Então, eu preciso fazer com que o amor de Jesus seja refletido em minha vida. E assim eu possa alcançar o próximo. Quero fazer a leitura de Romanos 13. E o versículo 8.
que diz assim: não fique devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Então, o amor de Deus, esse amor incondicional, esse amor perfeito, não pode ficar só em mim. Eu preciso imitar Jesus, ser imitador de Cristo. Mas não somente como um religioso. Não posso ser uma pessoa religiosa. Tem que ser uma pessoa cristã. Não é sair julgando e acusando as pessoas. Jesus jamais fez isso. Eu preciso ter Jesus como referencial. Enraizado no amor e tendo Jesus como minha referência. E aí, como diz, não posso dever nada a ninguém. Somente o amor. Então nós vamos... Todos os dias precisamos praticar o amor. Vamos ter falhas? Vamos. Vamos ficar chateados? Vamos. Vamos ficar entristecidos? Vamos. Mas quando estamos enraizados nesse amor, compreendemos o nosso irmão, entendemos o próximo, e aí conseguimos praticar esse amor como Jesus mostrou para nós. Precisamos amar resistentemente. O amor de Deus deve ser o nosso alicerce. Deve ser a nossa raiz. Conflitos, mágoas, ataques, nós iremos sofrer, sim. Aonde tem ser humano, tem problema. Não existe isso. A partir do momento que você está num lugar e tem mais um, vai dar problema. Mas temos como lidar com isso. Nós precisamos aprender, e é esse amor. É esse amor de Jesus que nos ensina. Então, eu vou fazer o quê? Amar de forma resistente, permanente. E devemos mostrar o amor de Deus liberando o perdão. O que seria de nós se as misericórdias do Senhor não se renovassem todas as manhãs? Imagine. O que seria de você se essas misericórdias não se renovassem a cada manhã? Se você pudesse ter uma quantidade de erro, não estaríamos aqui. Não estaríamos. Foi isso que Jesus fez. Ele veio aqui, se colocou no nosso lugar, intercedeu por nós a Deus. Ele é a ponte que nos leva até a Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele se colocou no nosso lugar. Então agora é a nossa vez de se colocar no lugar do outro. Então quando eu me coloco no lugar do outro, eu entendo. Aquele irmão precisa, ele não merece o meu perdão, mas ele necessita. Merecer não somos merecedores, não merecemos. Mas nós precisamos nos colocar, e o perdão é uma característica do amor de Deus. Não tem como eu ter o amor de Deus e não perdoar. Isso não existe. O perdão de Deus, o perdão é uma característica desse amor. Não podemos retribuir o mal com o mal. Eu tenho que mostrar o bem. Se você olhar em toda a palavra de Deus, as Escrituras, você vai ver como foi vencido o mal. E ainda será vencido naquele grande dia, mas é com o bem. Não pagando o mal com o mal. Não agindo dessa maneira como o mundo nos ensina, olho por olho, dente por dente, assim. Você vai levar desaforo? Não é assim. Nós somos cristãos, somos diferentes, temos que fazer a diferença. Então, a nossa atitude, a maneira como nos posicionamos, é que mostra que somos diferentes. A maneira como eu me posiciono diante de uma situação. E foi exatamente o que Jesus fez o tempo todo aqui. Por isso que ele tem que ser o nosso referencial. Porque a maneira como ele mostrou o amor, se eu trouxesse várias histórias aqui, ficaríamos horas e horas conversando sobre isso. Como que em toda a situação que Jesus estava ali para julgar, ele mostrava o amor. Não deixava de falar a verdade, ele mostrava o amor. A pessoa tinha ali suas consequências, Jesus falava, não é dessa maneira, mas tudo com amor. E é dessa mesma maneira que devemos fazer. Tem uma história
bem interessante. Que fala exatamente do que nós estamos conversando aqui. Porque quando a gente fala de amor, principalmente de amor fraternal, é um desafio. Não é algo fácil. Porque cada um tem uma cultura, cada um é de uma maneira. Então, assim, é difícil, então os conflitos, várias coisas vão surgir. E aquilo ali precisa ser transformado em algo que pode beneficiar o reino de Deus. Essas diferenças. Elas não podem atrapalhar o reino de Deus. E aí eu achei essa ilustração, assim, bem própria para a mensagem aqui. Diz assim que durante uma era glacial muito remota, quando parte do globo terrestre estava coberto por densas camadas de gelo, muitos animais não resistiram ao frio intenso e acabaram morrendo, indefesos por não se adaptarem às condições de um clima muito hostil. Foi então que uma grande manada de porcos-espinhos, numa tentativa de se proteger e sobreviver, eles começaram a se unir. Então eles começaram a se juntar. Assim cada um podia sentir o calor do corpo do outro. E todos juntos, bem unidos, bem juntinhos, eles foram se aquecendo para que pudessem conseguir passar aquele inverno tenebroso. Só que os espinhos de cada um começou a ferir os companheiros que estavam próximos. E era justamente aqueles que lhe forneciam mais calor vital, que era questão de vida ou morte. Então, o que eles decidiram fazer? Começaram a se afastar, porque os espinhos estavam machucando. Ficaram feridos, magoados, sofridos. E aí se dispersaram, porque não suportaram mais tempo os espinhos com seus semelhantes. Porque doía muito. E afastados e separados, começaram a morrer. Os que não morreram é porque voltaram a se aproximar. Pouco a pouco, com um jeito aqui, um jeito ali, de tal forma que eles conseguiram uma certa distância, mas que ainda conseguiam um aquecer o outro. Mas foi o suficiente para conviverem sem ferir, para sobreviver sem magoar, sem causar nenhum dano. Assim, suportaram-se resistindo à era glacial e assim sobreviveram. Sabiam que conosco é da mesma maneira? Isso aqui, essa comunhão é necessário. Mas às vezes, a gente se sente magoado, ferido, e aí a gente quer o quê? Se afastar. Ah, é melhor assim. E aos poucos a gente vai morrendo. Que estamos distantes. Mas temos que fazer igual esses pequenos animaizinhos. Nós precisamos se unir. Eu, você, a gente precisa estar junto. O povo de Deus precisa estar próximo, mesmo com as suas diferenças. A gente tem um jeito de achar de não se ferir. Tem um jeito de conviver sem magoar. E sabe como? Enraizados no amor. Eles conseguiram achar um jeito. Eles falaram, não, a gente vai dar um jeito. Que eu preciso de você e você precisa de mim. E agora? E para chegarmos ao céu, eu preciso de você e você precisa de mim. Então eu preciso estar enraizado nesse amor, para que Deus me dê a sabedoria, a compreensão, para que eu consiga viver com aquela diferença daquele irmão. Mas nós precisamos um do outro. Não é a distância. Não é eu ficar na minha casa porque eu não estou me dando com aquele irmão. Nossa, é só conflito, não está dando certo. Não é isso que a palavra de Deus diz. Para que a gente possa sobreviver nesse mundo. Para que possamos ser luz nesse mundo. Então, amar ao próximo faz bem para nós mesmos. Às vezes fala, fiz um favor para aquele irmão perdoar. Não, você não fez favor para ele, você fez favor para você.
Porque o amor faz bem para nós. Nós vivemos em paz, nós vivemos em harmonia. Nós conseguimos mostrar Deus através de nós. Amar quem não nos ama, é aí que mora o problema. Amar a minha esposa, meu esposo, meus filhos, meu pai, minha mãe, não tem desafio nenhum. É muito fácil, vai ser um amor que vai me retribuir. E amar seu inimigo. E amar quem não te ama. E amar quem não te suporta. Essa é a essência do amor de Deus. Em vencer as situações do ódio, da mágoa, da intriga, dos conflitos, com o amor. É aí que está a essência do amor de Deus. Se Jesus parasse, antes de ir para a cruz, e começasse a ticar para quem ele deveria morrer, por merecimento, não sei se o sacrifício teria acontecido. Eu, nas minhas palavras, eu acredito que não. Se Jesus fosse ver quem iria amar, quem iria seguir, seriam bem poucos. Mas ele foi e mostrou a verdadeira essência desse amor que hoje nós precisamos praticar. A maior marca da igreja não deve ser a sua teologia. Isso não deve ser a marca da igreja. A maior marca. Não deve ser os seus eventos. E não deve ser o seu templo. Não deve ser as suas tradições. Deve ser, sim, o amor a Deus e o amor ao próximo. Essa deve ser a marca da igreja de Cristo. As outras coisas são consequências. Vão acontecendo. Mas o apóstolo Paulo diz: o que adianta eu dar o meu corpo para ser queimado? Se não tiver amor, de nada vale. O que adianta eu fazer tantas coisas, ter os dons de línguas, mas eu não tenho amor? De nada vale. Nada. Então, olha a responsabilidade que nós temos de mostrar esse amor de Deus em nossa vida. Já imaginou a gente passar 30, 40 anos sendo somente meros religiosos? Não vivendo esse amor de Deus? Não tendo essa marca do amor a Deus e ao próximo? Ame tendo Jesus como seu referencial. Ame de forma permanente. E tem mais um versículo que eu gostaria de deixar. 1 Coríntios 13. Que fala exatamente do amor. Como nós já falamos aqui. Dessa raiz do amor. Portanto, agora existem estas 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Então aí, diante desse versículo, inspirado pelo Espírito Santo, temos que estar enraizados no amor. Vamos precisar estar alicerçados e fundamentados nesse amor de Cristo, para que eu possa amar o próximo. O segundo maior mandamento é amar o próximo. Eu preciso. Não tem como eu viver uma vida sem praticar o amor. Sendo cristão, não. Não consigo. E não baseie seus princípios, valores no amor do mundo. Não, não faça isso. Vai lá, procure aqui nas Escrituras, enraizados no amor. Mas é nesse amor que não coloca condições. Nesse amor que não falha, nesse amor perfeito. É essa raiz. A terra do nosso coração precisa estar com esses nutrientes. Para que dê frutos. Para que eu consiga mostrar esse amor verdadeiro de Deus. Esse amor altruísta. Que não vai buscar o próprio interesse. Ter uma terra com nutrientes mesmo, com perdão. Um amor bondoso. Um amor de renúncia.
um amor disposto a mostrar o verdadeiro amor de Deus. Porque nós aqui somos representantes de Deus. Nós somos cidadãos dos céus. E lá no céu, não vai haver essa diferença que temos aqui. Mas aqui nós estamos num estágio. Você precisa conviver com o seu irmão. Se você não ama o seu irmão que você vê, como você vai amar a Deus que você não vê? Não é o que a palavra de Deus diz? Eu não amo meu irmão, não suporto meu irmão que eu vejo. Vou amar como vou amar a Deus, que eu nem vejo, nem vi, não sei como é. Então aqui nós estamos num estágio de conviver um com os outros. De saber se colocar no lugar do outro. Então, indo para a conclusão. Tenha Jesus como seu exemplo. Não procure em redes sociais como você deve amar o irmão. Faça isso. Ali tem várias metodologias sobre o amor. Nosso referencial precisa ser Jesus. Que é um amor que você vai ter certeza que não vai falhar. Vai ser um manual que você vai seguir e não tem como errar. Que você não siga da maneira correta. Então não busque em redes sociais. Deixa eu ver como eu devo amar. Deixa eu ver como eu devo perdoar. Não, estou falando que você não pode fazer uma pesquisa. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de referência. Referencial, um exemplo. É Jesus. E nunca se canse de amar. Porque você nunca vai conseguir amar o bastante para dizer, não devo mais amor para ninguém. Não. Amor vamos dever, até que Jesus volte. Então, lembrando, tenha fé, esperança e amor. Mas a maior delas é o amor. Que o Senhor possa abençoar sua palavra.